Fala, craque. O tema de hoje chegou grande no noticiário porque mistura informação forte, bastidor, impacto esportivo e consequência real para o clube ou para a competição. Neste vídeo eu vou organizar tudo em ordem para você entender o que está acontecendo e por que essa história cresceu tanto. Não e só manchete. Tem leitura de ambiente, peso de elenco, pressão e desdobramento importante vindo pela frente. Bloco 1. João Pedro, Bento, Richarlison e mais. Veja quem ficou pelo caminho no ciclo de Copa da Seleção. O centro da história aqui é o seguinte: a lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo deixou de fora diversos jogadores que foram presenças frequentes na seleção brasileira desde o Mundial do Catar, em 2022. Alguns deles, inclusive, chegaram a ter status de intocáveis com os treinadores. O goleiro Bento é um dos principais expoentes dessa relação. Presente nas 5 convocações feitas por Ancelotti até a última segunda-feira, o goleiro foi preterido na última hora e deu lugar ao Everton, do Grêmio. Bento havia sido lembrado em 12 das 16 listas do Brasil desde 2023. Outros 2 exemplos vêm do Chelsea, da Inglaterra. O meio-campista Andrei Santos só tinha ficado fora de uma convocação com Ancelotti, enquanto o atacante João Pedro foi, inclusive, titular na última partida, contra a Croácia. O centroavante também recebeu chances com os técnicos Dorival Júnior e Fernando Diniz. Ficamos tristes por João Pedro, pela temporada que fez na Europa merecia estar na lista, mas infelizmente, com todo o respeito possível, escolhemos outros jogadores, disse Ancelotti. Richarlison, João Pedro e Bento ficaram fora da lista de Ancelotti para a Copa. Foto, InfoEsport. Neste ciclo de Copa, 96 atletas foram chamados para vestir a amarelinha por 4 treinadores diferentes. Antes de Ancelotti, o Brasil teve Ramon Menezes, interinamente, além de Diniz e Dorival. Com exceção de Rodrigo, machucado, o jogador que mais somou convocações nos últimos 3 anos e meio e, mesmo assim, ficou fora do Mundial foi o volante André, do Wolverhampton. Ele foi chamado 11 vezes no período e disputou 13 partidas. Porém, perdeu espaço após a demissão de Dorival e só foi convocado uma vez por Ancelotti. Quem também jogou 13 duelos no ciclo, mas foi se distanciando da seleção no último ano foi o atacante Savinho, do. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Bloco 2. Saiba os jogos dos convocados até a apresentação da seleção para a Copa do Mundo. O centro da história aqui é o seguinte: os 26 nomes que vão representar a seleção na Copa do Mundo foram anunciados por Carlo Ancelotti em evento no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Até a apresentação do elenco, no dia 27, na Granja Comari, alguns atletas ainda terão compromissos pelos seus respectivos clubes. Abaixo, o G mostra quando cada jogador estará em campo antes de estar totalmente integrado à seleção. As exceções à data inicial são os atletas de Arsenal e Paris Saint-Germain, que disputarão a final da Champions League no dia 30, e jogadores do futebol brasileiro, que terão compromissos por torneios da Conmebol no meio da próxima semana. A seleção enfrenta o Panamá em amistoso no Maracanã no dia 31, domingo. A equipe comandada por Carlo Ancelotti está no grupo C da Copa do Mundo com Escócia, Marrocos e Haiti. Carlo Ancelotti renova contrato com a seleção brasileira até 2030. Foto, Rafael Ribeiro, CBF goleiros Alisson, 25-07, Liverpool X Sunderland, Premier League, Ederson, nenhum Everton em treino do Grêmio. Foto, Lucas Webel, Grêmio Everton, 20-05, Grêmio X Palestino, Sul-Americana, 23-05, Grêmio X Santos, Brasileirão, 26-05, Grêmio X Montevidéu City Torque, Sul-Americana, Defensores Marquinhos, 30-05, PSG X Arsenal, Champions League, Danilo, 20-05, Flamengo X Estudiantes. Libertadores, 23-05, Flamengo X Palmeiras, Brasileirão, 26-05, Flamengo X Cusco, Libertadores, Alexandro, 20-05, Flamengo X Estudiantes, Libertadores, 23-05, Flamengo X Palmeiras, Brasileirão, 26-05, Flamengo X Cusco, Libertadores, Léo Pereira, 20-05, Flamengo X Estudiantes, Libertadores, 23-05, Flamengo X Palmeiras, Brasileirão, 26-05, Flamengo X Cusco, Libertadores, Gabriel Magalhães comemora a classificação, foto, Reuters, Hanamkai Gabriel Magalhães, 24-05. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Se inscreve no Fala, craque. E ativa o sino, porque aqui tem notícia de futebol todo dia com contexto rápido e opinião objetiva. Bloco 3. Copa do Mundo. Veja todas as convocações da seleção brasileira na história. O centro da história aqui é o seguinte: o primeiro técnico estrangeiro do Brasil em uma Copa do Mundo anunciou a 23ª convocação da seleção brasileira para a disputa do Mundial. Carlo Ancelotti vai levar Neymar e outros 25 atletas para a disputa da edição deste ano. O GE relembra abaixo todas as convocações da seleção brasileira para cada uma das 23 listas de jogadores que disputaram a Copa do Mundo com a camisa amarelinha. Carlo Ancelotti é o 16º treinador a comandar a equipe em um Mundial. Ancelotti convoca a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Foto, Thiago Ribeiro Agif convocado para a 4ª Copa do Mundo. Neymar pode entrar para um grupo seleto na história da seleção. Se atuar em pelo menos um jogo, igualará Cafu, Pelé e Djalma Santos, os únicos brasileiros a terem jogado em 4 edições diferentes do torneio. Nomes como Emerson Leão, Ronaldo, Nilton Santos, Castilho e Thiago Silva também disputaram 4 Copas, mas não entraram em campo em pelo menos uma delas.
Público reage ao anúncio da presença de Neymar na lista de convocados para a Copa do Mundo. Foto. Ad Red Durão. Ao analisar todas as convocações, o Botafogo segue como o clube que mais cedeu jogadores para Copas do Mundo na história da seleção brasileira, com 48 atletas, incluindo o volante Danilo. São Paulo, 46, Flamengo, 39, Vasco, 35 e Fluminense, 32, completam o grupo dos 5 clubes com mais atletas enviados ao torneio. Entre os times estrangeiros, o Real Madrid lidera com 14 convocados, seguido por Barcelona, 12, Roma, 11 e PSG, 10. Outros destaques são Santos, 25, Palmeiras, 24, Corinthians, 23, Atlético Mineiro, 12 e Cruzeiro, 11. 2026, técnico Carlo Ancelotti, goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Fenerbahçe e o Everton, Grêmio, defensores, Alexandro, Flamengo, Bremer, Juventus, Danilo, Flamengo, Douglas. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Viver de YouTube em 2026, sem aparecer https://pay.cacto.com.br/3ba9rus, sublinhado, 760855. Bloco 4. Convocação da seleção. Veja quem está no álbum da Copa do Mundo e ficou fora da lista de Ancelotti. O centro da história aqui é o seguinte, dos 18 nomes convocados para representar a seleção brasileira no álbum da Copa do Mundo, 5 não estarão com o grupo nos Estados Unidos, México e Canadá. João Pedro e Bento, por opção técnica, e Éder Militão, Estevão e Rodrigo, por lesão, foram desfalques na lista divulgada por Carlo Ancelotti nesta segunda-feira. Páginas da seleção brasileira no álbum oficial da Copa do Mundo 2026, foto, reprodução canal Viciomania figurinhas em contrapartida, outros 13 nomes estão na lista, mas não marcaram presença no álbum, metade dos convocados por Ancelotti. A ausência mais sentida dentre eles é a de Neymar, que esteve nos livros de 2014, 2018 e 2022. Os outros desfalques da Panini foram Ederson, Fenerbahçe, o Everton, Grêmio, Alexandro, Flamengo, Bremer, Juventus, Douglas Santos, Zenit, Ibanez, Al-Ali, Léo Pereira, Flamengo, Danilo Santos, Botafogo, Fabinho, Al-Ittihad, Endrick, Lyon, Igor Thiago, Brentford e Ryan, Bournemouth. João Pedro e Estevão, dupla do Chelsea fora da convocação, foto, Vince Mignot, MB Media, Gary Images. Veja a lista de convocados, goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Fenerbahçe e o Everton, Grêmio, defensores, Alexandro, Flamengo, Bremer, Juventus, Danilo, Flamengo, Douglas Santos, Zenit, Gabriel Magalhães, Arsenal, Ibanez, Al-Ali, Léo Pereira, Flamengo, Marquinhos, PSG e Wesley, Roma, meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, Manchester United, Danilo. Santos, Botafogo, Fabinho, Al-Ittihad e Lucas Paquetá, Flamengo, atacantes, Endrick, Lyon, Gabriel Martinelli, Arsenal, Igor Thiago, Brentford, Luiz Henrique, Zenit, Matheus Cunha, Manchester United, Neymar, Santos, Rafinha, Barcelona, Ryan, Bournemouth e Vini Júnior, Real Madrid. Programação da seleção brasileira até a Copa do Mundo. Quando a gente amplia a lente, percebe que esse tipo de notícia mexe muito além do fato bruto. Ela reorganiza a expectativa, pressiona protagonistas, altera a leitura de elenco e contamina a narrativa dos próximos jogos. Na minha visão, o torcedor precisa observar o que isso faz com hierarquia, mercado, ambiente e resposta esportiva, porque exatamente é que um assunto como esse ganha tamanho de verdade. Fechando o panorama, a história cresce porque junta manchete, repercussão e implicação futura. Ela não termina na publicação inicial. Ela continua na resposta do clube, na reação da torcida e no impacto competitivo do que vem a seguir. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com esse caminho? O clube está acertando ou se complicando ainda mais? Comenta aqui, se inscreve no Fala, craque. E segue com a gente, porque tem vídeo novo todo dia e a próxima pauta já está separada. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície. Tem mais um detalhe importante, quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície.
Tem mais um detalhe importante. Quando uma pauta sobe desse jeito, qualquer entrevista, gesto ou decisão passa a ter peso dobrado. Por isso, acompanhar os próximos desdobramentos vira obrigação para quem quer entender o futebol além da superfície.